Nós vamos dar início, então, à nossa escola dominical. Nós temos, sob o tema Harmonia dos Evangelhos, tratado aí sobre alguns assuntos relacionados ao ministério terreno de Jesus. E nós começamos a semana passada a falar um pouquinho sobre o ministério terreno de Jesus na Galileia, né? E hoje nós vamos dar continuidade, então, aí essa nossa aula, tá bom? Os demais irmãos que chegaram depois aí, a Márcia, nossa irmã Elda, sejam todos muito bem-vindos, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma oração nesse instante, iniciando propriamente a nossa aula. Que Deus possa realmente dirigir os nossos pensamentos e que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, pela certeza de que o Senhor, ó Deus, tem cuidado dos seus, tem nos amparado e que nenhuma situação, ó Deus, sobrevirá sobre nós sem a Tua permissão, muito menos sem a realização dos Teus propósitos para cada um. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos anime, nos sustente, ó Deus, e dirija os nossos passos. Esteja suprindo as necessidades de cada um, abrindo portas, dando estratégias, discernimento, Deus, dando sabedoria, e ao mesmo tempo, Deus, conduzindo-nos a viver como o Senhor mesmo nos ensinou, e que em todas as coisas possamos glorificar o Teu santo e bendito nome. Nos abençoe na escola dominical desta manhã, também na preparação, ó Deus, do culto durante esse dia, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e que possamos, mesmo, ó Deus, distantes uns dos outros, estarmos com o nosso coração unidos, com o nosso espírito voltado para adorar e bendizer ao Senhor nesse dia, na certeza, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor seja de fato o nosso consolador nesses dias difíceis, nesses dias maus, e venha suprir, ó Deus, em nosso coração com a Tua presença, a saudade que temos sentido uns dos outros e do privilégio de estarmos reunidos. Fique conosco, nos abençoe, é o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá, né? Começando aí mais um dia. Sejam todos, como já disse, também a Ieda, a Aline, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida. Vamos dar uma recapitulada na aula, aproveitando aqui. Desde o culto passado, na verdade na quarta-feira, nós estamos fazendo um sistema, mudamos aqui a captação do áudio, e depois eu gostaria de um feedback de vocês, né? E o outro áudio, como ele era um áudio ambiente, apesar que para o culto a gente vai ter dificuldade, vai ter que usar aquele lá por conta do louvor, mas como era um som ambiente, então pegava o som do ventilador ou de qualquer outro ruído aqui próximo do computador. Então nós estamos tentando mudar, pelo menos durante as aulas, uma nova captação aí para que a qualidade do som possa melhorar. Se você percebeu alguma coisa, depois dá um feedback se ficou melhor, se ficou pior, como que fica, tá bom? Tentando aí melhorar ao máximo para que você possa ter uma qualidade melhor aí nas nossas transmissões e nada venha atrapalhar aí o seu entendimento ou coisa desse tipo, tá bom? Então depois, por favor, nos dê esse feedback, esse retorno aí. Vamos lá, nós começamos a semana passada falando um pouquinho do ministério terreno de Jesus. Vamos aqui rapidamente fazer uma recapitulação, mostrando que o ministério terreno de Jesus, público, né, começou exatamente com dois eventos,
O primeiro, o batismo por João Batista, e nós já vimos que esse batismo foi realizado em nosso lugar, uma vez que Jesus não tinha pecado nenhum, não tinha porquê de se arrepender, e o batismo de João Batista era para arrependimento e remissão de pecados. Isso é um batismo distinto daquele que Jesus instituiria mais no final do seu ministério. Vimos que Jesus, então, nesse evento, hoje nós temos a presença das três pessoas da divindade, da Trindade, né, agindo no mesmo evento, e que serve de sustento ou de um texto base, um texto berço, para reforçarmos ainda mais a doutrina da Trindade, né, de um único Deus, mas formado por três pessoas. E na sequência, nós vemos Jesus tendo passado pela tentação no deserto por 40 dias, 40 noites. Existe um paralelismo em tudo isso, que é o processo também que Deus, de certa forma, treinou, provou, né, o povo de Israel em 40 anos. Então há uma alusão nesse sentido. E vimos que o próprio Espírito de Deus é que leva Jesus, então isso estava já dentro dos planos do Senhor. E assim, Jesus se torna, humanamente falando, em condições para exercer o ministério. Então o batismo ele simboliza também como se fosse essa unção dada a Jesus para o exercício dos seus ministérios terrenos, os ofícios, né? E a tentação, mais um passo aí na sua tomada de autoridade para exercer esse ministério. É lógico que dentro de uma perspectiva puramente humana. Comentamos também um pouquinho sobre isso, a pergunta, né, da Dani semana sobre essa questão da divindade, né, de Jesus, a humanidade de Jesus. E vimos que na tentação Jesus, ele então cumpre algumas das profecias do Antigo Testamento, e vimos que ele foi tentado nas questões de necessidade física, de religiosidade e também da questão da vaidade, do orgulho e do sucesso, obtendo a vitória. Fizemos uma distinção entre o que é tentação e o que é provação. Se você quiser, então, depois, por favor, dá uma olhadinha lá na aula da semana passada, né? Vimos que a tentação é uma ação permitida por Deus, mas aplicada pelo nosso inimigo com o objetivo de nos fazer cair. Porém, Deus sempre nos dá o escape, sempre nos dá o livramento, enquanto que a provação é uma ação aplicada pelo próprio Deus com o objetivo de nos aprovar, de gerar crescimento e amadurecimento. Ok? Relembramos alguns fatos importantes que ocorreram no ministério terreno de Jesus durante a Galileia, né? Ele cresceu lá. De lá tem 11 dos 12 apóstolos, 25 dos 33 milagres, o Sermão do Monte, a Transfiguração, 19 das 33 parábolas foram proferidas nessa região, e a maioria das mulheres que sustentavam, inclusive, o ministério terreno de Jesus, financeiramente falando, inclusive, eram dessa região, tá bom? O que mais que nós falamos? Aí, tratando propriamente do ministério na Galileia, lá em Mateus 4, que foi o texto que nós usamos de base, nós vimos que o ministério de Jesus foi exercido em três áreas específicas: revelação e pregação, pregando o reino, chegada do reino, o ensino e o discipulado, e sinais e curas, né? Então, essas três áreas eram cumprimentos, inclusive proféticos, para manifestar a chegada do reino de Deus. Tá certo? Isso nós vimos, o texto para comprovar isso aí, Mateus 11, 2 e 5. Aí nós começamos a tratar, então, cada área desse ministério terreno. A primeira área, revelação e pregação, e aí trabalhamos que Jesus, como sendo o Verbo encarnado, o próprio Deus encarnado, a plenitude do ser divino,
a expressão exata daquilo que Deus queria que nós soubéssemos sobre a sua vontade, a sua palavra, e ele então cumpre rigorosamente o seu ofício profético, trazendo então a plenitude da revelação e tudo que nós precisamos saber a respeito daquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus realizou em nosso favor, nós temos finalizado no ministério de Jesus Cristo. Então a revelação trazida por Jesus através da pregação e vida demonstra que o seu ministério revela e gera o cumprimento da própria palavra, da própria Escritura. Vimos algumas características da pregação de Jesus, né? Aquilo que ele fazia, aquilo que ele pregava estava exatamente em concordância com toda a Escritura, né? E ele vai trazendo luz a várias questões do Antigo Testamento, apresentando o porquê que ele estava cumprindo e tudo mais. Confronta essa postura superficial da religiosidade. Jesus ele traz uma visão de interpretação, inclusive, de muitas das leis, principalmente naquilo que tange a lei moral, que é a que permanece, uma vez que ele já cumpriu a lei cerimonial, estava cumprindo essa lei cerimonial durante o seu ministério terreno, e então ele traz uma nova visão aí sobre a questão do guardar da lei moral, né? Certamente você se lembra a ideia de, olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ele traz uma nova visão e aplicação do entendimento da lei, tá certo? E aponta para o cumprimento das promessas. Muito da pregação de Jesus, nós temos o caso lá de Mateus que lemos, ele senta depois de ler Isaías 61 e diz, olha, hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. Então, a sua pregação e a revelação que ele trouxe durante seu ministério terreno apontava para o cumprimento das promessas. E sua pregação, obviamente, exige uma postura de fidelidade, de obediência, né? de realmente colocar Deus em primazia. E isso que nós tratamos na semana passada. Vimos como resultado ainda dessa área que a revelação e a pregação de Jesus cumpre as Escrituras, gera júbilo, alegria para os seus, né, para aqueles que ele chamou, mas também gera ira, né, raiva naqueles que não aceitam serem confrontados pela vontade do Senhor. Isso aconteceu desde o ministério terreno de Jesus e acontece até os dias de hoje. E acima de tudo, Jesus glorifica o Pai. Na segunda área que nós tratamos, que é o ensino e discipulado, então vemos a mesma ideia de Jesus, né, glorificando ao Pai e preparando seus seguidores, seus discípulos, no modo como eles deveriam agir, andar e entender os planos de Deus. Dentro dessa questão ainda dos cumprimentos, né, dos seus ofícios, Jesus age deste modo. Então nós não podemos desassociar os ensinos da pessoa, obra e atitude de Jesus Cristo. Falamos que nessa área aqui do ensino e discipulado, alguns ensinos são específicos, né, e importantes para relembrar. Primeiro, nesse ensino discipulado, durante seu ministério terreno, Jesus deixa claro para os seus discípulos que ele era o próprio Deus, o Deus encarnado. Jesus se identifica como aquele que redime o povo do pecado deles, ele veio para ser esse nosso redentor. Ele se apresenta como a palavra encarnada, né? Consequentemente ele está acima da lei, ele é o Senhor do sábado, ele fala daquilo da vontade do Pai. Então tudo isso fica claro aqui. E também mostra que ele revelou de si mesmo e do plano da salvação do Pai, onde ele era o protagonista, né? Peça fundamental para a realização dessa obra. Os ensinos de Jesus nos mostram
o seu poder, nos livra de tradições de interpretação de homens que escravizavam os demais pela religiosidade. Aqueles que encontram a verdade são libertos. Nós vemos várias situações dentro do ensino discipular de Jesus, ele quebrando práticas da religiosidade, do conservadorismo religioso que reinava na época através de uma postura dos fariseus, dos escribas. É óbvio, irmãos, que durante um momento a postura conservadora dos religiosos permitiu que muita coisa fosse preservada dentro da cultura, da tradição e até mesmo do exercício da religiosidade judaica. Mas quando Jesus chega, ele nessa área de atuação do seu ministério, de ensino e discipulado, ele então começa a quebrar alguns princípios que haviam se tornado tão tradicionais, tão conservadores, que era típico simplesmente da religiosidade. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação talvez um tanto semelhante quanto por conta dessa realidade da quarentena e de uma postura até mais prudente e sábia em nos manter nessa condição como igreja, pelo menos até uma determinação mais clara dos órgãos competentes, sobre que seria impossível cultuar a Deus de modo virtual, e até da celebração da ceia, algo que nós tratamos durante a semana com vocês nos nossos grupos aí. Mas, veja, muita da preocupação está fundamentada nesse conservadorismo religioso, né? Assuntos muito mais sérios relacionados ao culto a Deus são desprezados nos nossos dias como se ninguém estivesse vendo, né? E situações onde você tem, inclusive, amparo na própria postura de Cristo durante o seu ministério terreno, quando ele ensina, quando ele discipula os seus discípulos, mostrando que muitas das coisas que a tradição e que a própria comunidade religiosa trazia não tinha importância, como o entendimento, por exemplo, de práticas relacionadas ao guardar do sábado, que mesmo dentro do contexto judaico extrapolava o princípio que Deus queria nos ensinar, a moralidade que estava por trás do sábado. Você vê que os fariseus proibiam, por exemplo, qualquer tipo de atividade, e até os passos eram contados, né? Só que porventura, quando caía um animal que era deles ou de alguns dos líderes, caía num buraco, eles permitiam ir lá. Na questão da circuncisão, quando caía no sábado, a própria lei permitia que eles fizessem. Então veja, a falta ou a má interpretação nos dias de Jesus conduzia a um ensino e uma prática também desassociada do verdadeiro sentido. Jesus então se coloca como o Senhor do sábado, ele realiza muitos milagres no sábado. Os seus discípulos, inclusive, têm algumas das tradições que os evangelhos mostram quebrando a tradição judaica, a questão de como se preparar para comer dos alimentos. Então, nós precisamos entender a essência do ensino e da revelação da palavra de Deus e não perdermos a essência. E as questões relacionadas às circunstâncias, essas questões elas podem e devem ser adaptadas dentro da realidade nova que se está vivendo. Nós vimos que o próprio Jesus fez isso durante o seu ministério terreno. É lógico que nós não estamos mudando a essência, nós estamos mudando o significado, nós não estamos, inclusive, decretando uma modificação sobre a questão do culto. Isso porque em dias normais, em uma condição natural, nós vamos voltar a nos reunir com muita alegria, porque essa é a essência do culto, em estarmos juntos para adorarmos a Deus. Mas, diante das circunstâncias, nós temos que focar a essência, o que está na base, o que realmente significa, né? Os elementos relacionados ao culto não podem ser mudados. Mesmo virtualmente nós vamos
ter uma postura de reverência, de racionalidade, uma postura também de júbilo, de alegria ao Senhor, respeito, honra ao seu nome, da mesma forma que se estivéssemos reunidos no mesmo local. Então, essa essência não pode ser perdida. Agora, as circunstâncias, elas podem e devem ser revistas e adaptadas de acordo com a realidade, tá certo? Jesus deixa isso claro também no seu ensino, no seu discipulado, durante os seus dias. Mas vamos lá. Nós vamos, hoje, tratar a terceira área do ministério terreno de Jesus, que era justamente os sinais e as curas. E está aqui, talvez, uma das áreas que a igreja contemporânea, né, desde dos chamados movimentos avivalistas, tem conduzido a igreja para alguns desvios e alguns erros de interpretação relacionados a sinais e curas. Nós vamos ver por que Jesus fez sinais e curas e qual que é a realidade disso para os dias de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. O texto que eu convido você a abrir aí, depois dessa nossa recapitulação, é o Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler os 15 primeiros versos, que vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Ok? Então, João, capítulo 6, de 1 a 15, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham vistos os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aqui. Veja só. Nós sabemos que o objetivo do ministério terreno de Jesus era justamente mostrar que o reino havia chegado, mas não um reino neste mundo, não um reino nessa terra. Porque se esse fosse o objetivo de Jesus, então aqui seria um dos grandes momentos para ser nomeado ou reconhecido como rei, e ele então foge ao que nós vimos no sinal, aqui no final. Mas vamos lá. Realização de sinais e curas ou milagres, tá? Talvez a gente pode usar aqui sinais e milagres como sinônimos. Se você for lá para Mateus, você vai ver que o ministério dele era pautado justamente isso, pregando o reino dos céus, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades e tudo mais. Com certeza, os milagres, né, são eventos aí registrados na Bíblia que geram grande admiração. Nós falamos na semana passada que esse é o grande diferencial, né, das questões da revelação das Escrituras. Tanto que existe uma linha
escolas de interpretação bíblica que tentam desprezar a sobrenaturalidade, ou seja, todos os milagres, essa chamada alta crítica, e uma segunda linha, que é aquela que todos os verdadeiros crentes fazem parte dela, que é de submissão às Escrituras. Se a Bíblia diz que ocorreu esse milagre, então de fato esse milagre ocorreu e eu não preciso me desdobrar na perspectiva de tentar explicar esse milagre de um modo cientificamente falando, ou que me conduz à quebra da sobrenaturalidade. A sobrenaturalidade nas Escrituras é um ponto que faz a diferença e que tem objetivos específicos durante alguns momentos que Deus tem o seu porquê de realizar tudo isso. Então, aqueles que presenciaram os sinais, né, acabam tendo grande admiração, mas também aqueles que, numa perspectiva de fé e de obediência, leem as Escrituras, também são impactados com esses grandes sinais. Imagina a maravilha de você estar numa situação e ver Jesus realizando desses grandes sinais. E ainda hoje, a crença em milagres está presente em nossa cultura e muitos se aproveitam disso. Quero aproveitar já dizer que nós, como crentes em Cristo, cremos em milagres. Nós sabemos que Deus opera de modo miraculoso, sem a utilização de meio algum, em alguns momentos, para realizar a sua vontade. E em outros momentos, Deus usa os meios, né? Então, a ação de Deus, ela é tanto usando os meios, um remédio, um tratamento, uma cirurgia, tal, a ajuda de alguém, como ele pode agir sem meio algum, ou seja, de modo sobrenatural. Deus ainda faz isso hoje? Sim. A nossa vida é um milagre. O fato de estarmos aqui nesta manhã é um milagre. E tantos outros milagres, alguns até grandiosos, são realizados no dia de hoje? Sim, é óbvio. Nós cremos nessa grandeza e na ação miraculosa de Deus, inclusive nos dias de hoje. Mas os sinais tem uma distinção daquilo que Deus está realizando hoje daquilo que aconteceu de um modo específico durante o ministério terreno de Jesus e até na sequência com os apóstolos. Então esse é o nosso objetivo de estudo aqui. Então vamos lá. Existem muitas igrejas hoje onde os seus ministérios estão centralizados nesta área, ou seja, nas curas, libertação, quebra de maldição, manifestação de poder, ou seja, são ministérios que estão fundamentados nos sinais e na curas como base para esses ministérios. Então, sinais, curas e prodígios, né? Não é à toa que você encontra aí alguns slogans aí de algumas igrejas relacionados a essa situação de curas, sinais, prodígios, né? É aqui que as coisas acontecem, que Deus manifesta o seu poder, é aqui que o milagre mora. Então é basicamente isso. Agora, será que isso está correto? Será que isso é para os nossos dias? O que será que a Bíblia nos ensina sobre isso? Algumas questões se levantam. Então vamos lá. Primeiro, qual que é o propósito dos sinais na Bíblia? Focando os sinais específicos aqui de prodígios e tal. Qual é o propósito desses sinais na Bíblia? Segundo, qual que é o propósito dos sinais ou dos milagres realizados durante o ministério terreno de Jesus? Terceiro, como que nós devemos entender os milagres hoje? Nessas três questões, nós vamos então direcionar aí o nosso estudo desta manhã, tá bom? Então vamos lá. Quando nós olhamos para os milagres, como o da multiplicação de pães, o que podemos aprender? Então, talvez entendendo um pouquinho desse sinal específico, a gente possa começar a responder aquelas questões. Nós vemos que esse milagre da multiplicação dos pães é um dos poucos milagres encontrado em todos os 4 evangelhos. Dentro dessa harmonia dos evangelhos, então, Mateus 14, Marcos capítulo 6, Lucas 9 e João 6, que foi o texto que usamos, falam da multiplicação dos pães e dos peixes.
Agora João acaba trazendo um detalhamento aí um pouquinho mais claro dos objetivos finais disso aqui. Como hoje milhares de pessoas têm procurado tais igrejas, né, porque desejam receber alguma, vou colocar entre aspas, né, alguma bênção, desejam receber algum favor de Deus, ou simplesmente ter uma experiência sobrenatural, como também o povo de Israel naqueles dias clamavam em alguns momentos a Jesus: ó, dê-nos ou dê-nos um sinal. As pessoas muitas vezes querem ver isso, né? As pessoas são curiosas para ver essas manifestações ditas sobrenaturais, espirituais ou miraculosas. Não é à toa que você pode ir nos grandes centros e quando chega alguém lá fazendo algum truque meio que aparentemente sobrenatural, em poucos minutos ele já está rodeado de uma pequena multidão para ver lá as suas manifestações. As pessoas têm essa inclinação de querer ver aquilo que os olhos não conseguem explicar. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o João capítulo 6, o verso 22 a 25, depois o verso 26 e por fim o verso 29. Eu vou abrir aqui a nossa projeção para que você acompanhe aí de um modo melhor, então, os versos que eu estou chamando a sua atenção, ok? Então, João capítulo 6, verso 22. Jesus tinha realizado a multiplicação. Nós temos aqui do verso 16 ao verso 21 um parênteses que mostra um outro sinal de Jesus, que é ele andando sobre as águas. E o verso 22 vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos ou sós. Verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Veja, as pessoas elas estavam preocupadas com o suprimento de uma necessidade pontual. As pessoas não estavam lá para entender o que significava aquele sinal. As pessoas não estavam lá para compreender que aquele sinal provava que Jesus não era para ser o rei, mas era para ser, de fato, o profeta, como eles falaram, alguns deles falaram, o profeta que devia vir ao mundo, mas muito além que o profeta, era para indicar a divindade de Jesus e apontar Jesus como o Messias. Só que as pessoas estavam correndo atrás de Jesus não porque reconheceram isso nele, mas porque estavam inclinados e desejosos de suprirem uma necessidade física. Então, Jesus mesmo diz, vocês estão me procurando não para entender os sinais, não porque viste os sinais e reconheceram que eu sou o próprio Deus encarnado, que tem o poder sobre toda a obra da criação ao ponto de do nada fazer alguma coisa ou de o mínimo de cinco pães lá e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Não, vocês estão aqui simplesmente por causa do pão, simplesmente por causa do alimento. E é por isso no verso 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, e nós já vimos que essa expressão Filho do Homem aponta para a divindade de Jesus, né, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Verso 29. O 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizarmos as obras de Deus? Aí veja, eles queriam estar dentro dessa questão da realização dos sinais. E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele, aquele que por ele foi enviado. Veja, o sinal tinha como objetivo
identificar quem era Jesus Cristo. Os sinais que Jesus realizava, ele tinha um objetivo específico. Jesus não estava realizando sinais por realizar sinais. Jesus não estava ali para simplesmente ostentar o seu poder. Todos os ensinos, toda a revelação, toda a pregação, todo o discipulado de Jesus tinha um objetivo, inclusive todas as manifestações sobrenaturais. O foco era mostrar quem ele era, o Filho do Homem, o Deus encarnado, o Messias, o Salvador, o Cristo. Só que as pessoas estavam mais preocupadas em saciar a sua necessidade pontual e fazer parte de um grande evento, né? Nós queremos fazer parte desse negócio. O que a gente faz? Jesus fala, não, meu amigo, o sinal tem o objetivo de te mostrar quem eu sou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por próprio Deus foi enviado. Então, o verso 30, veja aí, para reforçar isso aí, eu devo mencionar um pouco mais à frente, mas vamos lá. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Meu Deus do céu. Jesus já tinha acabado de fazer um grande sinal. Mas eles fazem isso na expectativa de serem supridos, né, no desejo de tão somente verem milagres. E é justamente a postura que nós vemos hoje. As pessoas que procuram esse tipo de comunidade, que se propõem a fazer um negócio, eles estão lá para ver maravilhas, para ver sinais, prodígios. E se tornam cegos para ver os grandes sinais e as grandes maravilhas que Deus já fez, conduzindo as pessoas a compreender que Ele é o Messias. Mas a gente vai falar disso aí um pouquinho mais à frente. Então vamos lá. O objetivo, então, nos sinais, né, pode ser definido a partir desse diálogo, dessa conversa, dessa situação aqui que João registra. Nós podemos definir, então, alguns propósitos dos milagres no ministério terreno de Jesus. Primeiro, promover a autoridade de quem o realiza. O verso 29 deixa claro que os sinais, a obra de Deus, é para que as pessoas que vissem os sinais crescem que Jesus é aquele que foi enviado por Deus. Ok? Essa era uma ideia de que os sinais no ministério de Jesus tinham por objetivo mostrar que Jesus era o Filho do Homem, mostrar que Jesus era de fato aquele que tinha autoridade e tinha poder. Se você dá uma olhadinha comigo lá em Marcos, deixa eu abrir aqui para você, Marcos 16, verso 14 em diante, Jesus aqui vai estar falando e apontando os sinais, não para si, mas para aqueles, para os seus discípulos que acreditaram na sua ressurreição. Nós já estudamos isso em outro momento, eu quero só reforçar, depois se você tiver dificuldade aqui em relação a entender que o capítulo final de Marcos refere-se aos discípulos, aos apóstolos em específico, então a gente pode depois conversar em outro momento. Diz assim o verso 14 em diante, né? Marcos 16, 14 em diante. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, veja, o contexto aqui é com os 11, quando estavam à mesa, e Jesus primeiro censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o já tinham visto ressuscitado. Os 11, os discípulos, não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado, e aí Jesus aparece para eles agora e já dá uma dura neles. E aí então nós temos o verso 15, que é uma ordem. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, falando para esses que serão alvos da evangelização. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Mostrando que o evangelho ele já é vitorioso, tanto para a condenação quanto para a salvação, nós temos estudado isso também.
E aí o verso 17 diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. A promessa aqui desses sinais, irmãos, vamos relembrar isso, né? A promessa desses sinais não são para as pessoas que vão ouvir o evangelho e vão crer ou deixar de crer. Mas o contexto, Jesus está falando com os 11, quem não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado até aquele momento eram os próprios discípulos, os 11. Essa promessa do verso 17 é aplicada sobre os 11. Olha, vocês creram que eu ressuscitei, então esses sinais vão te acompanhar. Né? Apesar desse termo ser um termo difícil de tradução, a nossa tradução aqui em português nos ajuda a entender. Quando no verso 16 aponta uma perspectiva futura, olha, quem crer e for batizado será salvo. O verso 17 diz, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Então, essa tradução talvez seja a mais específica para fazer essa distinção, ok? Apesar que no original há uma dificuldade, mas eu creio que essa tradução seria a mais coerente. Você pode encontrar uma que aponta para o futuro, os que crerão, né? Mas mesmo assim, em relação aos discípulos. Ó, vocês que, se porventura vierem a crer, porque tinha alguns, inclusive, vendo Jesus ali, que estavam meio céticos. Mateus vai dizer isso, né? Se você for lá para Mateus, vamos fazer essa harmonia aqui entre os evangelhos. Volta lá comigo, Mateus 28, verso 16. Mateus capítulo 28, verso 16. Se você abriu lá, vamos ver aqui, ó. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, Jesus já tinha ressuscitado, tá? Para o monte que Jesus lhes designara. Jesus falou, fala para eles em tal lugar que eu vou aparecer para eles. E quando os 11 discípulos viram a Jesus, o adoraram. Mas veja o que diz o finalzinho do verso. Mas alguns duvidaram. Então veja, eles tinham visto já Jesus ressuscitado, eles estavam ali com Jesus ressuscitado, mas no coração deles ainda estavam dúvidas. Portanto, voltando aqui para Marcos, essa palavra do verso 17, mesmo que for traduzido numa perspectiva futura, ainda refere-se somente aos 11. Tá? Ó, se vocês crerem na minha ressurreição, então esses sinais vão acompanhá-los. E aí você tem os sinais. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos aproveitar aqui e ir até o 20, que é algo que eu já vou ter que voltar aqui daqui a pouco. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles quem? Os 11, tendo partido, pregaram em toda parte, ou seja, obedeceram o verso 15. Cooperando com eles, o Senhor, e agora, essa parte é importante, e confirmando a palavra por meio do quê? O que está escrito aí? Por meio dos sinais que se seguiam. Então veja, os sinais aqui têm como objetivo promover a autoridade daquele que está realizando. No caso de Jesus, os sinais apontavam para quem Jesus era. E no caso dos apóstolos que foram dotados com esses sinais, mostravam que a palavra que eles estavam pregando, a autoridade que eles estavam tendo ali de pregar um novo evangelho, em contraste com o judaísmo, os sinais serviam para confirmar a palavra que estava sendo pregada. Então, para confirmar a palavra, Deus deu aos discípulos, aos 11, o poder de realizarem sinais. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vai lá para 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. 2 Coríntios 12, verso 12. Nós estamos aqui diante de Paulo, falando à igreja de Corinto,
e reforçando o seu chamado como apóstolo do Senhor. Tudo bem? Então, 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 12. Vou ler o 11 e o 12 para você entender. Tendo me tornado insensato, a isso me constrangestes, porque eles estavam duvidando da autoridade de Paulo. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois, presta atenção nesse termo agora, as credenciais do apostolado. Esse termo, credencial, é algo importante, nós vamos falar sobre isso. E a expressão credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão nesse fato de não vos ter sido pesado? Perdoe-me esta injustiça. Então o que Paulo está falando aqui? Para confirmar que ele era apóstolo de Jesus, ele vai dizer que ele apresentou credenciais. O que é uma credencial? A credencial é aquela que me diferencia do cara que não tem credencial. Né? Eu sempre uso essa analogia. Num evento esportivo, um jogo de futebol, só pode entrar no campo os atletas, a comissão técnica e aqueles que têm credencial da imprensa para fazer um trabalho ali da cobertura daquele evento, ok? Então eu trabalho lá para rádio, qualquer rádio aí, e aí então me dado uma credencial. Quando eu chego lá, o segurança ou a polícia, ou seja, quem for estar ali na portaria, se eu apresento a minha credencial, eu tenho acesso àquele local que quem não tem credencial não pode. Então a credencial me distingue. A credencial ela mostra o que eu sou e aquilo que eu posso fazer. Se eu não tenho credencial, então eu não faço parte daquele grupo. Quando Paulo diz que ele apresenta a credencial de apostolado, ele está dizendo que ele tinha mecanismo de provar que ele era apóstolo. E o que ele usa para provar que ele era apóstolo? Veja o verso 12, veja comigo novamente. Foram apresentadas então as credenciais de apóstolo por meio dos sinais, prodígios e poderes miraculosos. A realização de sinais, prodígios e poderes miraculosos eram características que credenciava Paulo como apóstolo. Isso me aponta, inclusive em somatória lá Marcos 16, que os sinais, os poderes e as realizações de milagres, que é prometido lá em Marcos 16, verso 17, não são para todos os crentes. Porque se todos os crentes tivessem os sinais, os prodígios, os poderes miraculosos, nós não teríamos como distinguir quem era apóstolo e quem que não era apóstolo. Então, em nenhum momento da história do cristianismo você vai ver todos os crentes realizando sinais, prodígios e poderes miraculosos. Apenas aqueles que foram credenciados para isso. E que tinham como objetivo de usar os sinais, os prodígios e os poderes miraculosos para mostrar a autoridade que eles haviam recebido. No caso de Jesus, Jesus faz isso para provar que ele é o próprio Deus encarnado, e os apóstolos para provar que Jesus deu a eles a autoridade de serem a base, né, do início e do fundamento da igreja. O ensino apostólico é o fundamento da igreja. E é sobre esse fundamento que a igreja e as doutrinas da igreja foram fundamentadas. E aí, como saber quem era apóstolo e quem não era? Aqueles que tinham a credencial, que eram os sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aí você vê, inclusive, no contexto de Atos, Simão tentando comprar essa questão dos sinais de Pedro, de João. E aí Pedro já falou, meu amigo, você não tem parte desse ministério, não. Você não foi chamado e você não recebeu esses sinais para credencial, para promover a autoridade daquele que realiza. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós temos que entender sobre os sinais, milagres e curas. Ele tinha o objetivo de promover a autoridade de quem realiza, tanto na vida de Jesus quanto na vida dos apóstolos que vieram depois
de Cristo aí na sequência da história. Segundo, os sinais ele tinha como objetivo gerar fé em Jesus como Filho de Deus. Esse é o objetivo dos sinais. Nós vimos na discussão lá de João capítulo 6, que Jesus disse que o sinal era para que as pessoas entendessem quem ele era. Para reforçar que ele tinha sido enviado por Deus, que ele é o Filho do homem, que ele é o Messias. Os sinais não estão ali para entreter e para gerar satisfação naqueles que assistem e que presenciam. Ele tinha um objetivo que era formar e conduzir as pessoas a compreender que Jesus era de fato o Filho de Deus. Isso fica claro lá em João, capítulo 20, quando o apóstolo João escreve sobre o objetivo do Evangelho. Por que ele escreveu o Evangelho e por que ele registrou os sinais que ele registrou no seu Evangelho? Então vamos ver lá, João capítulo 20, o verso de número 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, ou seja, esses sinais, esses milagres, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Cristo aqui é sinônimo de Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, os sinais foram registrados com o objetivo de conduzir o leitor a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado, o Messias, o Filho do homem, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para buscar e salvar os seus. Então, esse era o objetivo dos sinais. Então, os sinais em Jesus mostravam quem ele era. E os sinais nos apóstolos apontavam a quem eles serviam e a autoridade que eles receberam para fundamentar uma nova doutrina, uma nova teologia, uma nova perspectiva de fé. O que mais? 3. Os sinais tinham como objetivo confirmar a palavra que estava sendo anunciada. Isso nós já lemos lá em Marcos 16, 20, que os apóstolos que creram saíram então anunciando a palavra, pregando o evangelho em toda parte, confirmando o que foi dado, a ordem que havia sido dada no verso 15, de pregar o evangelho para toda criatura. Então eles foram pregando o evangelho por toda parte e operando sinais para confirmar a palavra. Então o objetivo do sinal, no momento específico da história, era para confirmar aquilo que estava sendo pregado, para confirmar que o reino havia chegado, que Jesus de fato era o Messias e que os apóstolos, discípulos de Jesus, tinham autoridade para fundamentar uma nova igreja, uma igreja numa perspectiva agora de uma adoração mundial, de adoração em todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas, e não somente para um contexto judeu. Então, os sinais tinham o objetivo de confirmar aquilo que estava sendo pregado. E outro propósito aí é promover a glória do nome de Deus. Então, os sinais tinham como objetivo promover a glória do nome de Deus. Veja lá Lucas, capítulo 18. Você tem a cura do cego de Jericó. O verso 43, né? Se você depois tiver um tempinho, leia aí do verso 35 a 43, vai falar da cura. E aí o verso 43, que é o que nos importa para referendar esse propósito, diz assim: imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então veja, um propósito dos sinais no ministério terreno de Jesus era conduzir as pessoas a glorificar a Deus, a exaltar Jesus como o próprio Deus e glorificar ao Pai. Você vê, por exemplo, naquela situação do cego de nascença, registrado em João, que Jesus não rejeita a adoração, né?
quando aquele homem, ele conversando com Jesus, já no final ali do registro, ele reconhece então Jesus como o próprio Deus, como o Salvador, como o Messias. E Jesus não o repreende porque Jesus é o próprio Deus, então ele recebe essa glória. Os sinais têm o objetivo de promover a glória do nome de Deus. Ok? Mas existe alguma relação com os sinais e milagres hoje? Nós vimos que durante o ministério terreno de Jesus e o ministério apostólico, os sinais tinham o objetivo de promover a autoridade de quem realiza, gerar fé em Jesus como Filho de Deus, confirmar a palavra que estava sendo anunciada e promover a glória do nome. Mas será que há alguma relação com os sinais e milagres ainda hoje? A realização de sinais e milagres hoje por alguma pessoa, né, promove a autoridade dela? Para quê? Se o período apostólico já terminou. Se nós já temos a palavra revelada em Jesus, finalizada, terminada, por que o sinal precisa ser utilizado para confirmar que palavra? Toda a palavra já foi revelada, já foi finalizada. Os sinais que haviam necessidade de serem realizados para confirmar a palavra de Deus já foram, a palavra já veio. Nós vimos que não existe revelação hoje. Então o que acontece? As igrejas que acabam se direcionando para esse tipo de ministério, eles têm que, vou usar um termo aqui, ressuscitar um período revelacional, ressuscitar um período apostólico, para poder ressuscitar um período de sinais, prodígios e milagres. Porque os sinais, os prodígios e milagres são eventos característicos de um período ainda revelacional e apostólico. Então ele tenta. Só que isso já finalizou, isso já se findou. Então eles têm que ressuscitar, trazer essa nova, trazer aos nossos dias essa realidade, como se estivéssemos num período revelacional de novo, para que tenha sinais, prodígios, né? E tem que ressuscitar o ministério apostólico. Não o dom apostólico. O dom apostólico nós sabemos que ainda existe hoje, né? Nós já estudamos isso também, sobre dons. Aqueles que fizeram, inclusive, o curso de ministério comigo sabem muito bem do que eu estou falando. Então, o dom de apóstolo ainda em vigor, ótimo. Mas o ministério apostólico findou com João, o último apóstolo que morreu. Só que essas igrejas, então, elas tentam ressuscitar tanto o período revelacional e apostólico para justificar o porquê dos milagres, sinais hoje. Então, veja. Então, pastor, mas eu já vi acontecer homens, né, fazendo sinais, prodígios, milagres e tal. O que seria isso? Nós vamos estudar. Agora, Deus faz milagres hoje? Sim. Mas veja a ideia. Deus faz. Ele pode me usar em um determinado momento para ser instrumento, inclusive disso, eu vou orar por alguém, essa pessoa ficar orando? Sim. Mas significa que eu tenho em mim esse dom de cura, de milagres, para reforçar, referendar minha autoridade? Não. Tanto é que eu oro para um, e pode ser que Deus, na sua misericórdia, cure, e eu oro para o outro vizinho, com o mesmo problema, com a mesma situação, e nada aconteça. Porque a operação não está em mim, está em Deus. Um milagre é de Deus. Agora, no período revelacional e apostólico, os apóstolos tinham isso, essa credencial. A sombra de Pedro curava, né? O avental, o lenço de Paulo curava, porque era uma questão que precisava para aquele momento, para confirmar a pregação ou a palavra que estava sendo anunciada. Hoje não, a revelação terminou, não tem o porquê de ter isso. Essa é uma grande diferença para os nossos dias. Mas vamos tentar responder aqui. Há alguma relação dos sinais e milagres em relação aos dias de hoje? Vamos lá. Quando você vai estudar toda a Bíblia, de um modo cronológico, você vai ver que existem 3 momentos, presta atenção, 3 momentos nas Escrituras distintos que apresentam a utilização dos milagres. E todos esses 3 momentos cumprem o objetivo dos milagres, que é dar autoridade para quem está falando, confirmar a palavra e gerar glória para o nome do Senhor. Tudo bem? Então vamos lá.
Quais foram esses 3 períodos? Quando você vai estudar a Bíblia inteira, você vai ver que ocorreram sinais, milagres e prodígios, primeiramente com Moisés e com Josué. Vamos pensar um pouquinho aqui. Antes de Moisés e Josué, havia manifestação de milagres? Sim. Deus fez muitos milagres. Exemplo, Abraão, Sara, estéril. Isaac, Rebeca estéril. E Deus age de um modo miraculoso e faz com que elas sejam mães. Ponto. Agora, Abraão fez algum milagre? Jacó fez algum milagre? José fez algum milagre? Havia algum sinal? Não. Agora, com Moisés, aí sim. Por quê? Porque com Moisés você tem a revelação da palavra. Quem que registrou o Gênesis? Quem que registrou o Pentateuco? Moisés. Ele veio trazer a palavra para o povo. Então, para confirmar a autoridade de Moisés e no seu sucessor Josué, os sinais serviam para confirmar, primeiro, a autoridade de Moisés e a autoridade de Josué, vinda de Deus, para apontar que aquela palavra era confirmar aquela palavra e gerar glória e honra a Deus e apontar para a vinda do Messias, obviamente. Então, os sinais, eles têm esse propósito sempre. E é por isso que você não vai ver sinais em todos os tempos do período revelacional, mas momentos específicos. E no caso de Moisés e Josué, você vai ver que muitos dos sinais que Moisés fez, Josué fez também para confirmar que Josué era o sucessor de Moisés. Passou Moisés e Josué, meu amigo, acabou. Não tem mais sinais. A palavra de Deus já foi dada. Então aí você tem um período que o povo tinha que simplesmente guardar aquilo que fora revelado. Passa-se o tempo, o povo se desvia do Senhor, começa a adorar a Baal, então Deus levanta mais um momento na história onde você tem sinais, prodígios. Fala para mim os sinais de Isaías, os milagres de Jeremias, os milagres de Daniel. Não. Você vai ver a ação miraculosa de Deus durante todo esse período, porque Deus continua durante todo o momento fazendo milagres, mas a utilização de elementos humanos para a realização de sinais, prodígios e poderes miraculosos, mostrando a autoridade desse ser humano, são específicos em momentos que o próprio Deus determinou para confirmar a palavra. Como já falamos, Moisés e Josué é o exemplo, Elias agora e Eliseu é o segundo exemplo. O povo havia se desviado da palavra do Senhor e para retornar à palavra e entender que aquilo que Elias estava pregando, que Eliseu estava pregando, é a verdadeira palavra de Deus, então Deus permite ocorrer sinais, prodígios e poderes para confirmar a pregação de Elias e de Eliseu. E veja que você vai ter muitos sinais realizados por Elias que foram também realizados por Eliseu para provar que Eliseu é o sucessor de Elias. E o povo reconhecer que havia profeta em Israel e que aquilo que eles estavam pregando, que era a exigência do povo voltar a adorar somente ao Senhor, glorificar somente ao Senhor, era verdade. Os sinais confirmavam isso, os sinais corroboravam para isso. Depois de Elias e Eliseu, você não tem mais nenhum período miraculoso no Antigo Testamento. Nenhum. E isso só vai voltar com esse terceiro momento, que é com Jesus e os apóstolos. Veja, sempre essa dobradinha. Moisés e Josué fazendo muitos dos sinais que Moisés fez para confirmar que ele era o sucessor, Elias e Eliseu, Eliseu realizando muitos sinais que Elias fez para mostrar que era o sucessor, Jesus e os apóstolos realizando muitos sinais que Jesus fez para provar que eles eram sucessores. E esses sinais serviam de credencial para mostrar que Moisés e Josué eram homens de Deus, para mostrar que Elias e Eliseu eram homens de Deus, para mostrar que Jesus e os apóstolos eram de Deus, e no caso de Jesus mais especificamente, era o próprio Deus, o Filho do Homem, o Deus encarnado. Então os sinais, irmãos, sempre tiveram um período específico e um objetivo, um propósito específico durante toda a história. Com o fechamento do período revelacional e o fim do período apostólico,
você não terá nenhum outro momento de sinais, prodígios e poderes miraculosos na perspectiva vinda de Deus para confirmar uma nova revelação. A revelação já fechou. Para trazer autoridade para alguém. Não existe ninguém maior que Jesus e os apóstolos. Nós não estamos esperando Messias 2. Jesus é o Messias. E não existe ninguém que vai ser superior, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, nenhum sinal hoje realmente vem de Deus na perspectiva de cumprir com os objetivos que os sinais têm na visão bíblica. Então, o período de sinais, prodígios e poderes miraculosos fechou, terminou com o período apostólico. O que acontece hoje então, pastor? Deus continua operando milagres. E às vezes Deus faz isso sem utilizar instrumento nenhum. E às vezes Deus pode usar um instrumento, a instrumentalidade de alguém que ora por você e você é curado. Mas não significa que essa pessoa que orou por você e que você foi curado, que ela, se ela orar por outra pessoa, que isso vai acontecer com as outras pessoas. Não. No caso dos sinais, veja lá Marcos 16, né? É dito que se eles impusessem as mãos sobre enfermos, ficariam curados. Lá não é escrito assim, ó, se impuserem as mãos sobre enfermos, poderão ser curados. Ó, se puserem as mãos sobre enfermos, dependendo da fé, vão ser curados. Não, quem tinha esse sinal, esse prodígio, esse milagre, quem tinha essa credencial em si, ele realizava o sinal e pronto, acabou. Sobre todo mundo que impunha as mãos, resolvia o problema. Se nós tivéssemos hoje alguém com essa situação, com credencial, se ainda fosse o período revelacional, ou se ainda fosse um período apostólico, então nós não teríamos problema de cura. Não dependeria da fé. Mesmo porque você vamos pegar o caso máximo de cura, né, de alguém, a ressurreição. Como essas igrejas pregam aí, não, as pessoas serão curadas dependendo da fé que elas têm. Meu amigo, vamos pegar Lázaro, morto. Lázaro tinha fé para ser ressuscitado? Não, ele está morto, meu amigo. O poder está em Jesus. Quando Pedro ressuscita Talita, né? O Dorcas. Pedro, você tem fé, minha filha? Não, ela está morta, ela não tem como nem demonstrar nada. O poder está naquele que é o que recebeu a credencial. Quando aquele jovem cai da janela lá e morre, e Paulo vai lá e ressuscita o menino lá, o jovem. Paulo chegou para o jovem e falou, meu filho, você tem fé? Pessoal, vocês têm fé? Não, Paulo simplesmente foi lá, desceu, ressuscitou o rapaz, falou, volta que o estudo não terminou não, e vê se não dorme mais. E boa. Porque a credencial estava na pessoa. Hoje você tem algumas manifestações, e aí é questionável e discutível, inclusive, se essa manifestação vem de Deus, porque essas pessoas têm feito muitos sinais, prodígios e poderes miraculosos para gerar uma autoridade para si. Muitas vezes para gerar glória e honra para si. Esse é o grande problema dos nossos dias. Mas vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Então, todos esses três momentos cumprem os propósitos dos sinais. No Antigo Testamento, manifestando ou tipificando o poder da libertação do Messias em Jesus, e os apóstolos confirmando as profecias e o próprio poder de Jesus Cristo como o próprio Deus. Ok? E hoje? Então, já falei alguma coisa, mas vamos lá. Nós sabemos que Deus continua a operar os seus milagres. Eu vou até abrir aqui para você acompanhar aí maior na sua tela. Sabemos que Deus continua a operar os seus milagres, porém, com o fim do período revelacional em Jesus, as curas, os sinais e prodígios não têm mais os propósitos bíblicos para o dia de hoje. Quando acontecem, são uma ação diretamente ordenada e praticada por Deus. Deus faz milagre hoje? Faz. Deus responde às nossas orações? Sim. Agora,
Alguém hoje tem o dom de curar? Não. Porque esses dons carismáticos já cessaram com o período apostólico. Se porventura alguém se diz apóstolo e se diz ter dom de cura, meu amigo, vai lá no hospital agora que nós estamos numa pandemia terrível e resolva o nosso problema, cara. Sabe por que não vai acontecer isso? Porque não existe mais. Agora, Deus, eu peguei Covid, entrei num caso complicado, pneumonia, não sei o que, Deus pode me curar? Pode. Inclusive sem meio nenhum? Pode. Não tem mais respirador, meu amigo. Você está enfadado a morrer. E aí a gente ora e Deus resolve atender e dali a pouco ele te dá o fôlego de vida de novo. Pode acontecer isso hoje? Pode. Porque Deus é o mesmo e único Deus de sempre. Agora, significa que alguém tem esse poder hoje? Algum indivíduo tem essa autoridade, essa credencial? Não, porque o período apostólico terminou e porque o período revelacional terminou. Nós temos que continuar crendo em milagres? Sim. Deus fará os seus sinais, seus prodígios, segundo a sua vontade, o seu querer? Sim. Mas eu reconhecer que alguém hoje tem essa credencial? Não. Que Deus vai usar a figura de alguém para fazer sinais hoje, para trazer uma nova revelação? Não, isso é falso mestre, isso é falso profeta. Porque Deus mesmo disse que não faria mais isso. Em Jesus termina o período revelacional e em João termina o período apostólico. Ok? Então, quando acontece, os sinais hoje são uma ação diretamente ordenada por Deus. Vamos lá. Há um perigo, inclusive, para os sinais nos dias de hoje. Vamos lá, para a gente já caminhar aqui para o encerramento. 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui para você ver melhor aí, ó, no finalzinho aqui do... Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versos de 7 a 12. Convido você a abrir lá. Antes de lermos esse texto aqui, lembrando também que no final do ministério terreno de Jesus, uma das questões lá que é levantada com Tomé é justamente essa questão do ver, né? E é dito para Tomé, você acreditou porque você tocou, porque você viu. E Jesus faz uma declaração, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Irmãos, a nossa fé hoje, nós que vivemos pós-período revelacional e pós-período apostólico, a nossa fé não está firmada nas coisas que nós vemos, nos sinais, nos prodígios, nos poderes miraculosos. Mas a nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Nós temos que amar a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Cristo. Se você fizer dentro dessa harmonia uma comparação do termo verdade, você vai ver em João 14, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. E lá em João 17, você diz assim, Jesus diz ao Pai, Senhor, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então o que nós aprendemos com isso nessa harmonia? Que Jesus, que é o verbo encarnado, que é a palavra, é a verdade. E Jesus sendo a verdade, a Bíblia, a palavra, é a verdade. Então, o amor à verdade significa o amor a Jesus, o amor à revelação bíblica, o amor às Escrituras. É isso que conta hoje. A nossa fé deve estar pautada nas Escrituras, só a Escritura, e não naquilo que nós vemos. Ah, mas eu fui lá, o cara fez isso, teve um sinal assim, tal, olha, arrepiei. Ai, me deu até um negócio aqui. Meu amigo, a sua fé não está pautada na emoção, mas está pautada no amor da verdade. O grande perigo hoje de seguir sinais, prodígios, poderes miraculosos desses caras que se colocam aí como autoridade em nome de Deus e realizam esses sinais, milagres, é que você pode estar sendo enganado.
Você pode estar dentro de uma operação chamada operação do erro. Quer ver? Vamos ler então agora 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se você quiser ler depois, o capítulo 2 inteiro é muito produtivo com toda certeza, porque vai falar sobre a vinda do Filho do homem, a vinda do Senhor, né, a sua volta. Mas vamos ver aqui a partir do verso de número 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isso aqui Paulo é um dos flashes que Paulo dá sobre as questões dos últimos dias, tá bom? Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, isso aqui está falando do período próximo do último dia. Estamos vivendo os últimos dias, últimos no plural, mas isso está falando já no finalzinho, bem perto do último dia, que é o dia do julgamento. Essa expressão, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca, faz um paralelo com aquilo que João escreve lá em Apocalipse, que Jesus tenha uma espada da sua boca que vai acabar com os seus inimigos de um modo por todo. Tá ok? Lembra que foi dado a João a responsabilidade de revelar. Paulo viu tudo isso, subiu aos céus, aquela coisa toda, recebeu a revelação, mas não foi dado a ele, não foi determinado a ele trazer essa revelação. Mas em um momento ou outro ele dá um flashzinho aí. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, daquele que será destruído com o sopro da boca de Jesus, com a espada que sai da boca de Jesus, é segundo a eficácia de quem? O que está escrito aí? Eficácia de Satanás. De que forma que esse iníquo então opera segundo a eficácia de Satanás? Presta atenção agora. Com todo o poder, sinais e prodígios. Vou repetir. Com todo o poder, sinais e prodígios. Mas do que? Prodígios da mentira. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando você vai para Moisés, você tem lá Janes e Jambres, ok? Que eram os magos lá, dos egípcios. Moisés fazia um sinal, os caras tentavam reproduzir o sinal. Só que Deus prevalecia sobre o sinal, isso é verdade. Mas eles faziam o mesmo sinal. No tempo de Elias e Eliseu, muitos sinais os profetas de Baal faziam. É lógico que Deus vem e traz um sinal definitivo que mostra que Ele é o Senhor. Mas Satanás tem, debaixo da permissão de Deus, nós vamos ver aqui que ele faz tudo isso debaixo da permissão de Deus, porque Deus determinou para esses nossos dias o chamada operação do erro. Então Satanás vai usar pessoas para, através dos sinais, do poder e dos prodígios, enganar. Continuemos a leitura aqui. Vou ler de novo o verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. E por que esses que perecem, né, estão sendo enganados? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, eles não amaram a palavra, eles não amaram Jesus, o encarnado. Lembra que a verdade é sinônimo da palavra, é sinônimo de Jesus, o verbo que se encarnou, que é a própria palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17. Então veja, aqueles que não amaram, não têm amor da verdade para ser salvos, eles vão ser enganados. Agora, aqueles que estão firmados nas Escrituras, que amam a palavra, que amam a verdade,
Eles não vão viver de acordo com as vistas, com os sinais, poderes e prodígios, mas eles vão estar andando segundo o que a palavra diz. Continuemos a leitura. Verso 11. É por esse motivo, pois, que motivo? Do engano, para que aqueles que não amaram a verdade pereçam. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. É Deus que determinou isso. Permite que esses sinais, prodígios, poderes aí, sejam realizados na eficácia de Satanás, com toda a sorte de engano, mas é Deus que determinou para aqueles que não amaram a palavra perecerem. Os caras vão pensar que estão fazendo algo para Deus, glorificando a Deus, fazendo as coisas em nome de Deus, mas não estão. Que estão envolvidos no ministério de cura, de milagre, de sinais, de prodígios, como se isso viesse de Deus, mas não vem, é a operação do erro. Isso está previsto lá em Apocalipse, na figura da besta que emerge da terra, que ela vem, faz sinais, faz prodígios, mas são todos enganosos. Que é um dos aliados de Satanás para conduzir as pessoas para longe de Deus. A falsa religião, os falsos mestres, os falsos pastores. Isso faz parte de um processo chamado operação do erro. Veja aí, vou ler o 11 de novo. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ao invés de amar a verdade, que é a palavra, eles vão atrás dessa nova revelação, desses novos ensinos, dessas palavras que tem muito da Bíblia, mas que te conduz a algo além dela, que é confiar nos sinais, nos prodígios, nos poderes nesse dia, por exemplo. E ele diz, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito ao quê? À verdade. Ao invés de ficar com a Bíblia, com a revelação, com o fim da revelação em Jesus Cristo, com o fim do período apostólico em João, com Apocalipse, com a última revelação, e viver uma vida de consagração, fidelidade e obediência na palavra, firmada na palavra, essas pessoas deram crédito aos sinais, poderes e prodígios da mentira. E por isso eles serão julgados, porque eles deram mais crédito aos sinais, a fé deles estava pautada muito mais naquilo que eles viam do que naquilo que eles deveriam crer. Então diz, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, então seguir sinais, poderes e prodígios hoje, pautados aí em pessoas que se dizem autoridades para exercer esses sinais, é um grande perigo. O que Deus quer de nós é que amemos e nos firmemos na verdade, na palavra, no ensinamento de próprio Cristo. No ensinamento da própria palavra que diz que a revelação terminou em Jesus. E que período apostólico terminou em João? Com a última revelação, Apocalipse, e que, portanto, os chamados dons carismáticos, que serviam para confirmar a pregação e a revelação da palavra, findaram do mesmo modo que a revelação é terminada e que o período apostólico é terminado. Os sinais hoje, portanto, são aqueles somente que Deus opera diretamente. Os milagres que o próprio Deus atua segundo a sua grandeza, a sua benevolência, a sua bondade, o seu amor, respondendo-nos segundo a oração do justo e a eficácia da oração do justo, como é tido em Tiago. Pode ser que ele obedeça, pode ser que ele realize, pode ser que não realize. Pode ser que ele fale positivamente a nossa oração ou não. E pode ser que em algum momento Deus use a minha oração para trazer instrumento de cura na vida de alguém, e pode ser que nunca mais use. Pode ser que você ore por alguém e Deus haja segundo a eficácia da sua própria vontade, e pode ser que você ore a vida inteira e nada aconteça. E mesmo que nada aconteça, nenhum milagre aconteça, Deus continua sendo digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E é Ele que devemos exaltar e glorificar sempre. Finalizando então, irmãos, vamos ver aí se temos alguma
perguntinha no nosso chat. Vamos ver aqui. Os demais que chegaram aí sejam bem-vindos, né? Que nos acompanharam. Deixa eu ver aqui da última que eu tinha falado. Parei aqui na Aline. Então, família do Diácono André, Graziela, Thelma, Márcia Chances, a Cláudia, o Davi, minha Glaucia de Meia, a Mariana, família Albino, a Marina, meu sogro, minha sogra, o Pedro, Laerte, minha tia, meu tio lá de Ribeirão, tia Marlene, tio Moacir, que prazer tê-los aqui, que Deus abençoe. O Claudenor Bueno, bom dia, Claudenor. Também a Janete, o Kleber. Vamos ver aqui agora sim. A Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Nós temos, pastor, o senhor hoje diz que vive me chamando aí a uma dessas igrejas, dizendo que só lá encontrarei os milagres. Então, esse é o grande perigo de hoje, viu, Kátia? Mas o que a Bíblia nos diz é que nós devemos estar atentos, né, à palavra, o amor à verdade. Por isso que estudar a Bíblia de um modo, inclusive, sistemático, de procurar uma igreja que é fiel às Escrituras, que traz resposta aos questionamentos pautado nas Escrituras, é a maior segurança que nós temos nos dias de hoje. Não seguir a nossa tradição, não seguir as nossas experiências pessoais, mas pautar a nossa fé naquilo que Deus revelou. Nós sabemos que existe pelo menos 4 tipos de igreja. A igreja que vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas vai associar a Bíblia à tradição. Ah, mas nós fazemos assim, sempre foi feito assim. Ou você tem que fazer mais isso ou mais aquilo, você tem que... Nós temos outros mediadores, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma oração para outra entidade e tal. Veja, a Bíblia mais alguma coisa sempre é problema. Então, a tradição é importante? Sim, mas ela tem que estar submissa à Bíblia. Se a tradição se igualar à Bíblia ou se sobrepor à Bíblia, joga fora. Segunda igreja é aquela que tem a Bíblia como autoridade, mas também as experiências pessoais. Ah, eu tive uma visão, eu experimentei isso, eu vi aquilo. Se a sua experiência está submissa ao que a Bíblia diz, ótimo. Mas se ela se iguala ou se coloca acima, se a Bíblia diz que hoje findou-se o período revelacional e que as curas são milagres de Deus, independente da figura humana, então alguém chega para você e fala, não, mas você tem poder, você tem o dom da cura, você pode fazer... Esquece, isso está fora, porque já ultrapassou a verdade bíblica. Então, pula fora dessas igrejas. Uma terceira igreja é aquela que fala, tem a Bíblia como palavra de Deus, mas tem mais uma revelação nova aqui, Deus falou pro fulano de tal, para fulaninha ou pro fulaninho, uma nova revelação que vai acima da Bíblia. Está fora. Pode ser um pessoal muito legal, um ambiente muito gostoso, uma igreja tão agradável, pertinho do seu casa. Mas se coloca uma outra revelação acima da Bíblia, igual ou acima da Bíblia, está fora. E a quarto tipo de igreja é aquela que se coloca sempre abaixo. A tradição que essa comunidade tem é submissa à Bíblia. As experiências que essas pessoas vivem, a experiência pessoal, inclusive sobrenatural, são submissas ao que a Bíblia diz. E a Bíblia é a única regra de fé e prática, é a única palavra. Então, infelizmente, ela não abraça nenhuma outra revelação posterior ao período apostólico. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter para os nossos dias, entendendo que os sinais, prodígios, milagres hoje são operados diretamente por Deus, segundo a sua benevolência e segundo a sua vontade, e nunca mais trazendo autoridade para alguma pessoa específica ou como prova do poder de Deus. Deus não é obrigado a curar ninguém, a fazer nenhum milagre, porque Ele já deu a palavra e o maior milagre que Deus nos deu foi Jesus Cristo. A maior prova do amor de Deus para conosco, Paulo vai dizer em Romanos 5,8, é que Deus nos amou quando ainda éramos inimigos, dando Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor.
porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ok?